podem parar tudo que vocês estão fazendo, que essa pauta vai ser fantástica e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Começar a prática de uma atividade física, a gente sabe que é essencial. E claro que a gente tem que passar por um médico, tem que fazer um check-up, ver se você está aí preparado para começar a atividade física que você escolheu. Quem vai dizer isso, claro que é o médico. Porém, existe uma atividade que tem conquistado, né, os brasileiros, podemos dizer assim, que é uma atividade democrática, uma atividade que não custa nada. Se você tiver um tênis, você corre onde você quiser. E eu sou adepta desse esporte, gosto muito. E hoje a gente convidou mais uma vez o queridíssimo neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello. Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. E a queridíssima Vanessa, vamos ver se eu vou acertar o sobrenome? Furstenberger. Exatamente. Uau! Fui Isso bem mesmo. nessa. Coach em corrida e também personal trainer. Bem-vinda. Tudo bem, vou pedir para você ficar até aqui bem pertinho. Eu vou ficar do lado de cá, que a gente tem os ilustras aqui. Por que que hoje a gente reuniu esses dois profissionais? Dr. Paulo vai explicar aqui como não ter lesão quando a gente escolhe uma atividade física, como a corrida, por exemplo. E a Vanessa vai contar aí um pouco de alongamentos, um pouco da preparação e até para quem quer iniciar o esporte, gente. Olha que bacana, vocês vão ter todas as dicas hoje. Mais uma vez, bem-vindos. Doutor Paulo, vou começar te perguntando. A corrida, de fato, é um esporte democrático e eu acho que por ser também de graça, a gente corre onde a gente quiser, tendo um espaço e um tênis, as pessoas acabaram se empolgando e estão saindo correndo, que daqui a pouquinho a gente vai ver né, uma mulherada correndo aqui na tela. Isso, de certa forma, é perigoso. Carol, como toda atividade, precisa haver uma preparação. Né? E essa preparação, ela envolve desde o próprio organismo da pessoa até o equipamento complementar que vai ser usado na corrida. No caso da corrida, o principal, além das roupas adequadas, então, se é um dia frio, uma roupa que proteja um pouco mais do frio, se é um dia quente, uma roupa mais leve, que permita a transpiração, é principalmente o tênis. Tá. E o tênis, ele vai funcionar não em função da estética, mas em função do amortecimento. E isso influi muito na saúde das articulações. E não só articulações, como na musculatura. Tá. E como é que a gente pensa isso? A gente tem que ver qual o treino da pessoa. Quanto é que ela vai correr durante um mês? Se ela vai correr 10 quilômetros no mês, é diferente de uma pessoa que vai correr 300. Então a duração do tênis, ela varia muito em função da intensidade e principalmente do volume de treino que aquele indivíduo vai se submeter num período de tempo. E a troca do tênis também acaba sendo importante, né? Porque vai gastando. Exatamente. Porque se não tiver às vezes o tênis ele tá lindo, maravilhoso, mas a função de amortecimento dele já não existe mais. No caso, Vanessa, se uma pessoa que treina com você chegar com um tênis ali, você sabe reconhecer quando aquele tênis já não está mais no ponto certo para fazer atividade física e precisa trocar. Geralmente já vem com solado gasto e torto para o lado da pisada. Então a pessoa tem uma pisada mais pronada, mais supinada e ela gasta o tênis para os lados que ela pisa. Então a gente já vê que já tem um uso maior e está na hora de trocar ou não. Então fiquem atentos aí, quem olhar o tênisinho e ver que um lado está bem diferente do outro, pode ser que esteja na hora de trocar. Eu vou pedir para a gente colocar o primeiro vídeo, mas a gente tem alguns ilustras que são até parecidos, mas são muito interessantes. A minha primeira dúvida é a seguinte: quando a gente fala de corrida, muita gente parte para a corrida porque é um esporte aeróbico e tal, que você vai queimar calorias, né? Que você vai gastar, tem um gasto calórico muito grande, mas as pessoas não pensam que a gente está utilizando todos os músculos do corpo. Tudo, quando você está correndo, é trabalhado, doutor? Tudo. Então, na verdade, Carol, por que a corrida é um esporte de alto gasto calórico e é um esporte considerado completo, né? Porque apesar da gente fazer grande uso do sistema cardiovascular, isso só é possível porque a gente utiliza de grande forma músculos grandes, de forma coordenada e às vezes até simultânea. Tá. E musculaturas às vezes que a gente nem se dá conta. Por exemplo, um músculo fundamental para a gente conseguir dar a passada da corrida e que as pessoas às vezes não se dão conta é o glúteo. Porque o glúteo ele encaixa a cabeça do fêmur e dá estabilidade para a cabeça do fêmur poder fazer o curso da passada normal. Tá. Tanto é que indivíduos que são muito fortes e que têm encurtamento do glúteo não têm uma passada ampla. Então esse indivíduo geralmente ele cansa muito mais rápido na corrida. Ai, que Por quê? Porque ele tem que fazer força contra o glúteo, que é o segundo músculo mais forte do corpo humano. Então ele está lutando contra ele mesmo. Então aí entra, lógico, o cara que é corredor e que está querendo ter uma performance, ele precisa sim fazer alongamento,
Ele precisa ganhar amplitude de movimento, arco de movimento. Não é só ganhar massa muscular, nem condicionamento cardíaco. Entendi. Precisa alongar a musculatura para trabalhar isso de uma forma completa. E aí, Vanessa, bom, me lembrei aqui de uma coisa que eu vi uma vez. Eu tive a oportunidade no passado de assistir a Maratona de Nova York. E as mulheres, né, as primeiras que iam chegando, assim, elas têm características físicas muito parecidas. Sim. Elas são muito magras, né? Bumbum, você citou os glúteos, então, bem pouquinho bumbum. E elas não têm o bumbum muito durinho. Então tem relação com isso que você está dizendo. Não pode ter aí também uma musculatura muito resistente, forte, que pode diminuir essa amplitude de passo. Então ela treina a musculação, mas ela também não pode ser muito forte. Na verdade, eu acho que cada atividade tem um biotipo, né? A Vanessa pode falar disso melhor, mas eu acho que o fundamental é encontrar um balanço entre a quantidade de musculatura para dar potência que ela precisa, porque senão ela também não vai ter força para correr rápido no ritmo que precisa, mas ao mesmo tempo preservando o alongamento e a flexibilidade. Vamos aproveitar então e falar um pouquinho de alongamento. Tem que fazer alongamento antes da corrida? Então, eu sempre aconselho a fazer um aquecimento localizado e geral antes, para depois passar para o alongamento. Porque o alongamento também, logo no primeiro momento, ele pode ser lesivo. Então, se a musculatura está muito encurtada e não está preparada para aquele estiramento, aí pode machucar também, antes mesmo de começar a corrida. Então, no meu grupo, por exemplo, a gente faz um aquecimento articular, para depois passar para um aquecimento geral, que é um trote, uma caminhada. E aí, no final desse ciclo, a gente faz um alongamento leve ainda, para preparar o músculo para o resto do treino. Tem como você mostrar um pouquinho quais são os músculos? A gente vai mostrar daqui a pouquinho com o Dr. Paulo os músculos mais importantes e que são aqueles músculos que correm mais risco, né, da gente ter lesão quando o assunto é corrida. Mas no alongamento, o que é importante a gente alongar, então? Então, geralmente eu aconselho fazer alongamento de panturrilha depois do aquecimento já. Então, por exemplo, se não tiver um degrau, alguma coisa para alongar, só o fato de colocar a perna atrás e empurrar o calcanhar ao chão. Logo no começo, bem tranquilo, bem simples, sem forçar demais. Flexores de quadril também. A gente trabalha bastante alongamento de flexor de quadril, porque é um músculo muito usado, a musculatura muito usada durante a corrida. Posteriores, toda a musculatura posterior, lombar. Então, ir até lá embaixo. Ainda sem estender muito o joelho, joelhos mais flexionados, aí aos poucos a gente vai estendendo. Glúteo também, se a gente tem apoio, às vezes até em dupla, eu peço para alongar, segurando, para alongar um pouquinho de glúteo. Costas, eu sempre alongo, a parte lateral, toda a musculatura lateral, quadril, faço alongamento e o abdômen. Então, basicamente isso, são os músculos que a gente usa sempre durante a corrida. Isso antes da corrida? Depois de um aquecimento, antes da corrida, antes de começar o treino, na verdade. Então, daqui a pouquinho a gente fala do pós-corrida, mas vamos colocar o próximo vídeo na tela, que agora eu quero saber o seguinte, Dr. Paulo. Como é que a gente preserva um músculo? Quando a gente diz que tem que correr certo ou correr errado, ou a passada está certa ou está errada, o que faz preservar um músculo? Então, isso que a Vanessa falou da pisada, né, ser pronada ou supinada, isso é normal. Então, cada indivíduo tem uma forma de pisar. É difícil alguém que tem uma pisada neutra. Mas hoje em dia os tênis, eles corrigem essa pisada, de forma a minimizar o impacto. A corrida é um esporte de impacto. Então, cada vez que a gente pisa no chão, esse impacto ele é transmitido primeiro para a articulação tornozelo, joelho, depois para a região do quadril e, em última análise, isso aqui vem para as articulações da coluna. Se a produção puder pausar um pouquinho, antes, produção. Aí, ótimo. A gente vê que aqui, além da articulação que está bem profunda, aqui, ó, joelho, quadril e a coluna lá no fundo, a gente tem toda a parede muscular do dorso e da região abdominal. Então, isso é muito importante, porque a coluna ela é um eixo, só que ela não está sozinha. Então, a gente tem outros dois eixos musculares atrás da coluna, que a gente chama de musculatura paravertebral. E à frente, a gente tem a musculatura abdominal. Então, quando a gente une todo esse sistema, isso funciona como uma espécie de um barril, que promove estabilidade e ajuda a aliviar a sobrecarga do impacto da coluna. Olha que então, isso que ela falou de alongar, de fortalecer também essa musculatura, é para quê? É para a gente aliviar a coluna e permitir que ela esteja mais imune
digamos assim, a esse tipo de impacto repetido, né? Porque a corrida é um impacto repetido. Agora, o que é mais, digamos assim, mais perigoso? A gente ter as pessoas que, não diria nem que correm muito, mas que estão começando o treino, que agora estão escolhendo a corrida como uma atividade física, que praticam aí pelo menos 3 vezes por semana. O mais complicado, o que pode acontecer é ter algum problema na articulação ou na parte muscular? Eu acho que o mais complicado, pelo menos o que a gente vê mais em consultório, Carol, é a parte muscular e em músculos que as pessoas não sabem que existem. Olha Porque só. perna, né, fazer um alongamento da musculatura da coxa ou mesmo dos posteriores, todo mundo meio que vai para o parque, vê as pessoas fazendo e acaba fazendo. Entendi, dá uma copiada, né? Agora, se não tiver um profissional habilitado, não tiver ouvido falar que precisa alongar e fortalecer o abdômen, oblíquo, quadrado lombar, ninguém vai trabalhar isso. E aí, a fisgada E aí a na lesão corrida pode... Quando a gente fala assim, fisgou o músculo, né? É o quê? É uma inflamação, né? É quando ele Às vezes inflama pode ali. ser um estiramento muscular, né? Então o músculo, para o pessoal em casa entender, ele geralmente ele é ancorado em 2 superfícies ósseas. Acho que a gente tem imagem, né? Vamos colocar. E como é que se dá esse ancoramento? Ele se dá através dos tendões. Aham. Então o músculo ele tem um comprimento variável, ele pode se estirar e se contrair. E nas extremidades ele tem sempre o tendão, que é uma parte que geralmente é pouco flexível, Tá. que é como se fosse uma corda. Então quando eu quero flexionar meu bíceps, o bíceps está aqui, ele está se contraindo. Aí. Então, olha, Linda essa imagem, hein? aqui, por exemplo, o bíceps, o tendão dele está aqui embaixo e está aqui em cima. Se eu contrair ele, o fato dele diminuir de volume, de tamanho, automaticamente, como as extremidades não são flexíveis, vai aproximar um osso do outro. Entendi. Tá? Olha. Então, o estiramento é quando eu submeto essa unidade músculo-tendínea a uma força muito forte. E aí, obrigatoriamente, o tendão, como não é flexível, ele traciona o músculo, que pode estirar e arrebentar um pouquinho. E aí vai dar Aí vem a dor. fisgada. E aí o que sente é dor. Dor. Né, quando vai dar o passo, quando vai dar a pisada. Eu vou colocar uma perguntinha do público e a Vanessa já vai contar as primeiras dicas para quem quer iniciar uma corrida com segurança, que é o mais importante. Um beijo, Sirlene, obrigada. Quando há lesão, a atividade física deve ser interrompida ou apenas diminuir a frequência? Que pergunta bacana que eu aproveito e conto a minha história, doutor Paulo. Já volto para a gente responder essa pergunta, porque essa pauta, as ideias vêm também de parte da nossa vida pessoal. Claro, eu já vou contar para vocês por quê agora. Para tudo, né? O diretor falou, vai lá falar com a Luana que o negócio tá bombando. Tá bombando. Menina, É isso bem-vinda, mesmo, boa obrigada. tarde. Você ainda não ligou? Então essa é a sua oportunidade. Tá bombando. Tá Se bombando. você não ligar e não tiver Drenacorpus, vou te falar uma coisa. Você vai ficar com a gordurinha localizada. Porque gordurinha localizada não sai só com atividade física e alimentação saudável, né? Precisa de um extra. E ela vai estar com você todos os dias. Isso mesmo. Então já liga, sabe por quê? Até acabar o estoque continua a promoção. Então tá aí, é o 4020-9218 para você já começar ligando, que a gente tem presente, tem oportunidade Oba. boa e promoção para você levar e acabar de vez com essas gordurinhas, ó. Eu vim hoje para mostrar, vou mostrar só mais uma vez aqui, lá, ó. lá. Foram 8 centímetros que eu perdi usando Drenacorpus. Então, Olha a eu barriguinha tinha da gordurinha Luana. bem aqui, viu, Carol, nessa Não, você região. sempre foi magra. Não, e você tem Tá vendo? filho, ela tem filho. Então, eu gosto de lembrar desses detalhes que a gente sabe que o corpo muda. Isso e mesmo. olha isso, você está fininha, Fininha. lisinha, com cintura. Aí eu pego aqui, eu não sinto mais aquela gordurinha que sobrava aqui do lado, E sabe? tá arrasando, tá E tô desfilando. super feliz com o resultado. Então, você quer também ter a barriga sequinha? Você pode sem precisar fazer lipo, não tem corte, não tem cirurgia. Também acho, E faz gente. em casa ainda por um precinho bem pequeno, cheio de oportunidade, não é, É Carol? verdade. Olha, atividade física é bacana? Claro que é. A gente está fazendo uma pauta sobre isso. Alimentação saudável, não preciso nem dizer que isso é saúde. Mas não se esqueça, para você diminuir inchaço, muitas vezes aquela retenção de líquido e gordura localizada, você precisa ter um produto que tenha essa tecnologia. E aqui na Drenacorpus, a tecnologia de Ocel é única, é exclusiva. Você só vai exclusiva. encontrar aqui. Ele está dentro da cinta. Aqui. Lembrando que esse produto já está há mais de 7 anos na televisão, mostrando resultado e credibilidade. E você que está pensando assim, o produto está bombando na TV, é muito caro, o resultado é bacana. Não é caro, é. não. Quer tirar dúvida? Então liga no 4020-9218
9918, fala com a de nossos atendentes, você vai ver que o precinho é bem pequeno e você ainda pode parcelar. E ainda tem promoção. Tem promoção. Promoção boa. Só que é só até acabar o programa. Só até acabar o programa e o estoque também. Então vai ligando, tá aí, ó. Você vai ligar agora, vai pagar apenas essa cinta aqui, tá? Só paga isso, mais nada. Você vai ganhar uma segunda cinta de presente. Que maravilha. A segunda não paga. É de graça. Então, 2 cintas pelo preço de uma agora na nossa promoção. Pode parcelar em 9 vezes sem juros em qualquer cartão. Como eu falei, a parcela fica bem pequena. Ganha todos os itens do kit de presente e tem mais ainda esse relógio lindo para as 100 primeiras pessoas que estão ligando, ó. É para te incentivar a ligar correndo, que é uma oportunidade para você ficar com o corpinho assim, ó, em forma, barriguinha sequinha, igual da Carol. Igual da Luana. Só que eu tenho há anos, gente. É fantástico. Na época da TPM, maravilhoso. Inchaço vai Desincha. embora, né? É uma beleza. Só que você tem que ligar correndo e fechar negócio, hein? Porque a promoção acaba. 4020 9218. 4020. 9218. Frete grátis, divide em 9 vezes. Olha, tecnologia única, exclusiva e com resultado garantido. Se não ligar, você vai se arrepender. Tratamento estético sem sair de casa com Adriana Corpus. Beijo. Um beijo. Obrigada. Bom, vamos aproveitar a perguntinha da Sirlene. Parabéns, viu, Sirlene? Essa pergunta é muito legal. E eu vou contar rapidamente, porque a gente também não tem tempo, meu diretor, ó. Há alguns dias eu comentei aqui no programa, eu estava com uma dor próxima à região do quadril, aqui na lateral, que quando eu ia correr, ou quando andando mesmo, né, o impacto e tal, eu sentia e eu não sabia o que era, se era músculo, se não era. Liguei para o meu amigo Dr. Paulo, ele falou, Carol, vamos ver. E aí, fazendo o teste, você viu que era um músculo que tinha, enfim, que estava machucado, né? Só que, para minha surpresa, não era um músculo que eu tinha machucado na corrida. Eu fiz alguma coisa que estava fazendo abdominal, que é vamos colocar de novo a foto dos músculos, Má, que isso é muito legal para a explicação. Porque é muito músculo, né, gente? A gente fica meio doida até, dá uma pirada. E o doutor Paulo falou, Carol, você fez isso fazendo abdominal oblíquo, que é esse que você me explicou, que vem aqui assim, né? Que ele vem grandão assim. A gente tem a mania de achar que o abdômen é só o que está na frente, mas não é, né? Então a gente tem todo um feixe do abdômen oblíquo. Tem o interno e o externo, que eles vêm meio oblíquos mesmo. Eles são um feixe que não é reto, por isso o nome. Então ele vem da região alta, superior, e vai se inserir aqui embaixo. Tá. E o reto abdominal, que é esse aqui que o pessoal vê, que é a tal da barriga de tanquinho. Então isso acaba sendo um músculo que, por não ter, as pessoas não terem muito conhecimento, e ser um músculo um pouquinho mais difícil de alongar, né, a Vanessa pode falar, acaba sendo menos trabalhado e mais propenso à lesão. E dói. E dói. Só que respondendo agora a perguntinha da Sirlene, eu não parei de treinar. Então vamos entender em que casos essa pessoa precisa parar de treinar e em que outros casos ela pode continuar com algumas alterações, é claro. Então, depende muito, Carol, se é uma lesão mais grave, se é uma lesão menos grave. Então, no seu caso, por exemplo, é uma lesão muscular benigna. Então, não teve uma ruptura muscular, nada que precisasse reduzir drasticamente a sua rotina de treino. Agora, se fosse uma hérnia de disco, por exemplo, como é que eu vou manter o impacto repetido numa pessoa que está com a hérnia de disco, quer dizer, que está com o nervo pressionado? Não dá. Não dá. Aí tem que fazer uma pausa. Também não há necessidade de ser uma pausa absoluta. A pessoa ela pode evitar os exercícios de impacto, mas manter o estímulo muscular através de exercícios com apoio, exercícios contra resistência, mas com a coluna lombar bem apoiada. Pode manter alongamento, pode manter exercícios isométricos. O que é isso? Exercício onde o indivíduo ele mantém a posição por um tempo, que também tem um resultado excelente. A Vanessa pode... Pode fazer um isométrico? Isométrico. O clássico, a pranchinha? Pode. Vamos mostrar? O isométrico é fantástico, né? Então, trabalha muito bem a região. Olha isso. Isso aqui pega tudo também. Pega grupo muscular. Pega a região abdominal, pega um pouco da região paravertebral. Trabalha uma região do corpo que a gente chama de core. Tá. Core, em inglês, é núcleo. Então, é como se fosse o centro, o núcleo do corpo. Tá. Que é a região que precisa estar mais estável para dar suporte a qualquer atividade física. Legal. Seja ela qual for. E não tem o impacto e também está preservando. Isso. Exato. Então, assim, acho legal a gente ter tocado nesse assunto, porque tem que procurar ajuda, né, gente? Não adianta... Eu fiquei uns dias com a dor, assim, com uma pulga atrás da orelha, que eu não sabia o que era, mas eu não liguei imediatamente. Eu esperei dar uma semaninha para ver se passava.
E não passou. E aí, então, assim, isso foi errado. Então, eu diria, procure no dia seguinte a ajuda, né? Mas eu queria aproveitar que a Vanessa tá aqui, porque tem tanta gente que assiste o programa que quer muito começar uma atividade física. E quando você vê as pessoas correndo, a corrida é um esporte que, de ver outra pessoa correndo, você fica com entusiasmo e com vontade de correr. Então, para quem quer começar a corrida com segurança, o que deve fazer, Vanessa? Então, em primeiro lugar, é passar pelo médico. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, para ver se tem alguma limitação. No caso, se tiver liberado pelo médico, aí ir atrás de algum profissional competente para acompanhar essa corrida. Porque, como a gente viu, apesar de ser simples, é uma modalidade que trabalha o corpo todo ao mesmo tempo, precisa de uma sinergia de todos os músculos, eles precisam estar fortalecidos, equilibrados, tem a parte do alongamento. E aí, estando liberado pelo médico, vai procurar algum profissional, o profissional vai entender a sua situação, se não tiver lesão, sem problemas. Se tiver lesão, a gente recomenda um fortalecimento, geralmente vem do médico, essa recomendação. Antes, né? Desequilíbrio muscular, então fortalecer mais músculos posteriores, alongar músculos anteriores, enfim, algumas recomendações que o próprio doutor passa pra gente. A partir daí, a pessoa já pode começar. Se ela é uma pessoa totalmente sedentária, então a gente aconselha a começar com a caminhada, para ir adaptando músculos, tendões, toda a parte articular e muscular, para não ter problema nenhum com o impacto que a corrida traz depois. Passou da caminhada 40 minutos, aproximadamente, ela já começa a caminhar 40 minutos sem se cansar e a gente começa a inserir a corrida. Então, a gente trabalha de uma forma intervalada, que é o ideal. Então, você começa correndo de 30 segundos a 1 minuto, caminha aproximadamente 3 minutos, vai fazendo isso até meia hora, 40 minutos de exercício. Passou dessa parte, já consigo correr um pouquinho mais, vai aumentando gradualmente. O que a gente aconselha é esse aumento ser de 10% por semana, não passar disso. Exatamente para toda a estrutura estar acostumada àquele estímulo, aquele volume e passar para um outro volume, para uma intensidade um pouquinho mais para frente. O povo quer botar o tênis e sair correndo. Geralmente as pessoas que querem correr, eles saem correndo. Sair correndo é fácil, o difícil é correr com qualidade e manter essa corrida aí por bastante tempo. E fazendo isso, a pessoa vai evoluir, o que é o mais legal, né? Evolui mesmo. E é lindo ver, dá maior orgulho. A pessoa se sente orgulhosa, os professores normalmente. É um negócio que né? E sem se machucar, né? Porque às vezes se machuca e tem que interromper e voltar da estaca zero, começar tudo de novo. A gente pode colocar só mais uma perguntinha, Márcia? Quer colocar? Mas eu queria fechar com algo importante. Já que o assunto é lesão, lesionou, sentiu a dor, tem alguma coisa que pode ser feita imediatamente? Tipo, o gelo ou colocar algo quente que sempre falam? Em geral, Carol, quando há uma lesão, se ela é muscular ou seja articular, o gelo tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então ele é mais desconfortável no início até de anestesiar a região. Mas ele vai combater melhor o processo inflamatório. O processo inflamatório é um processo natural do organismo que ele vem para combater alguma agressão. Então teve uma distensão muscular, um estiramento, uma ruptura mesmo, que às vezes acontece, lesões mais graves. Então o gelo ele vai funcionar para diminuir esse processo inflamatório e diminuir a dor, etc. O calor, ele também é válido, mas ele vai mais atuar no sentido de dar conforto. Então ele propicia um relaxamento da musculatura. Mas o melhor mesmo, numa fase aguda, seria fazer o gelo. E claro, não sair tomando remédio anti-inflamatório sem falar com o médico, né? Porque pode ainda escolher anti-inflamatório errado, e eu já ouvi um papo, e eu acho que isso é verdade, não é? Que às vezes se você escolhe o remédio errado, você tem aí um efeito rebote de outras coisas que são graves também, né? O anti-inflamatório pode piorar a função renal, pode dar crise de pressão alta, tem uma série de desdobramentos aí. Olha só, tem que ter não é tão simples assim. Tem que procurar ajuda, mas o que eu acho muito legal, eu queria até que você comentasse então, Vanessa, pra gente. Não consigo fechar, mas isso é um assunto tão gostoso. Chegaram muitas perguntas, né? Eu imagino, mas o doutor Paulo também pode responder, a Vanessa. Mas assim, eu acho que as pessoas têm muito a ansiedade de já correrem muitos quilômetros e numa velocidade muito alta. Então, o que você diria a respeito disso? Como a gente respeita e entende que a velocidade está evoluindo e que a pessoa está num caminho certo para chegar num objetivo de repente, participar de corridas e fazer uma boa prova, né? Eu digo para os meus alunos que, geralmente, o ritmo para você começar uma corrida, quando você faz a transição da caminhada para a corrida, é você correr num ritmo onde você consiga encaixar a passada, a frequência respiratória, então você consegue correr e até conversar ou cantar um pedaço de uma música com alguém do lado, enfim.
Depois disso, você começa a passar para uma outra fase, onde você começa a aumentar a velocidade, mas isso tem que ser respeitado e aí o profissional é que vai saber aconselhar quando trabalha com velocidade ou não. Perfeito. Existe um dado, Carol, muito importante, né? Para você que está em casa que pensa na corrida, é normal ter ansiedade, mas o organismo ele leva, em média, 3 semanas para readaptar a estrutura do tendão e para fabricar músculo. Então, se você está sedentário, o seu organismo ele vai levar 3 semanas para readaptar seu músculo e tendão, para dar suporte para que você vá correr sem lesão. E depois, para cada passo que você vai aumentar de velocidade, são mais 3 semanas. Parece muito, mas lembre-se que a gente demora mais ou menos 1 ano para aprender a andar. É isso verdade. mesmo. A coisa chega lá. Arrasou, doutor Paulo, isso não dá para esquecer. Tem que ter paciência, mas o mais legal, o mais importante, eu acho que é o entusiasmo mesmo. A corrida é um esporte muito bacana. Então, faça com segurança, com todas as dicas, com tudo que vocês ouviram hoje. E corram, porque é tudo de bom. Ai, que delícia. Eu vou agradecer ao doutor Paulo Porto de Melo, neurocirurgião, que está aqui com a gente. Quem quiser, pode segui-lo no Insta, né, que tem bastante informação, que é @ppmelo, né, tudo junto, @ppmelo, ou ainda acessar o site, que é Dr. Paulo Porto de Melo, tudo junto.com.br, o doutor é abreviado. E vou passar o Insta também da Vanessa Furstenberger, que é coach em corrida e também é personal trainer, @va.personal, @va.personal. Quer deixar mais alguma coisa, Van? Lá Não, tem só tudo. Instagram, lá tem tudo. Sigam, adoro. Estourei tudo que podia, que não podia. Desculpa, diretora, eu adoro falar disso. Obrigada, doutor Paulo, mais uma vez. Sempre arrasando. Van, obrigada, viu? Obrigada a Parabéns você, também, obrigada mais porque uma essas vez. dicas são maravilhosas.